Vamos lá, turma. Vamos corrigir a atividade de ontem, tá? Do assunto coordenação, contexto e sentido. Questão 1. Complete o trecho com as expressões uma vez, porém e porquê. Tá? São conectivos que ligam as orações. Vamos ao texto. Os sem terra fizeram um protesto em Brasília contra a política agrária do país. Turma, qual é a palavra, qual é o conectivo que eu vou juntar aqui, eu vou colocar para fazer a conexão com a oração considero injusto a atual? Bom, aqui o conectivo é porquê, certo? Os sem terra fizeram protesto em Brasília contra a política agrária do país. Por quê? Considero injusta a atual distribuição de terra. Ok? Segundo conectivo aqui é porém. Porém, o ministro da Agricultura considerou a manifestação um ato de rebeldia, uma vez que o projeto de reforma agrária pretende assentar milhares de sem terra. Certo? Corrija aí o de vocês. Questão 2. No trecho, a falta de coesão. Reescreva fazendo a correção. Então, o trecho é o seguinte, turma. A escola possui um excelente time de futebol. Turma, presta atenção no conectivo que foi usado aqui, ó. Portanto, até hoje não conseguiu vencer o campeonato. Turma, o portanto é uma conjunção que expressa uma ideia de conclusão. Agora, preste atenção. Até hoje não conseguiu vencer um campeonato. Essa é a conclusão para a primeira oração. A escola possui um excelente time de futebol. Concluindo, até hoje não conseguiu vencer o campeonato. Certo? Não é, essa segunda frase, ela não conclui a primeira. Esse é o erro. Então, qual é o conectivo que nós poderíamos colocar aqui? Um conectivo de oposição, que expressa uma ideia de oposição, de diversidade. Poderia ser, mas a escola possui um excelente time de futebol, mas até hoje não conseguiu vencer o campeonato, certo? Você pegaria qualquer conjunção que expressa uma ideia de oposição e colocar aqui. No entanto, que é uma locução conjuntiva, a escola possui um excelente time de futebol. No entanto, até hoje não conseguiu vencer um campeonato, ok? Questão 3. Qual o erro na coerência no trecho abaixo? Então vamos lá, exemplo de um texto incoerente. O quarto zagueiro Edinho Baiano, do Paraná Clube, foi entrevistado por um repórter da Rádio Cidade. O Paraná tinha tomado um balaio de gols do Guarani de Campinas, alguns dias antes. O repórter queria saber o que tinha acontecido. Edinho não teve dúvidas sobre os motivos. Como a gente já esperava, fomos surpreendidos pelo ataque do Guarani. Então, turma, a incoerência está aqui, ó. Como assim? Já esperava e foi surpreendido? Se já esperava, então não poderia ser surpreendido. Turma, aqui essa questão, ela é uma questão que avalia a questão da falta de coerência. Existe a coesão, que é onde as conjunções entram, né? Estabelecendo um sentido, e existe a falta de coerência, que é a questão do texto falar uma coisa e depois dizer outra. No caso aqui, como a gente já esperava, fomos surpreendidos. Se já esperava, então não deveria ter sido surpreendido. Não deveria haver a surpresa. Ok? Corrijam aí e aguardem a próxima atividade.